Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 022 de Matemática, preparatória para o concurso da Petrobras 2024. O tema desta aula é Sistemas Lineares. Então, vamos lá? Um sistema de duas equações a duas incógnitas é por onde a gente vai começar. Esse tipo de sistema envolve coisas do tipo assim, do sistema de duas equações, equação 1 e a equação 2, a duas incógnitas, x e y, por exemplo. A soma da minha idade com a sua é 100. Então eu escrevo x mais y igual a 100. E a diferença de nossas idades é 20. Quais são nossas idades? Então esse é o tipo de problema mais simples que tem de sistema de duas equações a duas incógnitas. Você pode ver um sistema de duas equações a duas incógnitas bastante difícil, hein? Mas esse é simples. A minha idade mais a sua é 100, a diferença de nossas idades é 20. Quais são nossas idades? Quem é x e quem é y? Nesse tipo de exercício, o que você está olhando aí, vendo? Que o y e menos y tem o sinal trocado, né? Um é mais y e o outro é menos y. De tal maneira que quando eu somo, a idade do y vai embora, certo? O y vai embora, porque se ele for 10, 10 menos 10, vai embora. E se for 20, o y? 20 menos 20 dá zero. Então eu tenho que somar tudo que está do lado esquerdo e igualar tudo que está do lado direito. A soma. Então, esse tipo de sistema a gente chama de sistema de duas equações, equação 1 e equação 2, a duas incógnitas. Então, isso aí é um sistema, tá? Que depois nós vamos analisar o sistema, se ele é possível e determinado, se ele é possível e indeterminado, ou se ele é impossível de resolver. Esse tipo de sistema dá para resolver. O que eu faço? Eu somo tudo que está do lado esquerdo, não é isso? E igualo com a soma de tudo que está do lado direito. O que acontece quando eu somo tudo que está do lado esquerdo? O y vai embora, beleza? X mais x, 2x, 100 mais 20, 120. Obviamente, eu passo 2 dividindo, x é 120, dividido por 2, que é 60. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 120? É o 60. 2 vezes 60 dá 120. Portanto, o x é 60. Aí, o que eu faço? Eu escrevo qualquer uma das equações, ou a primeira ou a segunda. Posso escrever qualquer uma. E no lugar do x, eu coloco 60, e daí eu acho o valor de y. Vou colocar no lugar do x o número 60. E aí, o que eu faço? Passo 60 para o outro lado. 100 menos 60, 40. Portanto, o y é 40. A soma das idades dá 100. A diferença dá 20. Esse exercício é muito simples, a gente começa só para dar uma ideia. Mas você está vendo aí que esse x mais y, eles têm um número na frente, né? É 1x mais 1y. Na equação de baixo, eu tenho 1x e menos 1y. Então, eu posso calcular o determinante, né? 1, que é na primeira linha, e do lado esquerdo também eu tenho 1 e menos 1. Se eu calcular o determinante disso, o que vai dar? Nós vamos ver o que vai dar. Antes, porém, de calcular o determinante, de discutir o tipo de sistema possível e determinado, impossível, possível e indeterminado, nós vamos deixar esse exercício maravilhoso para você, que é um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Obviamente, a cor dele vai se transformar na cor laranja, mas eu gostaria muito que você tentasse fazer, tá? Um funcionário do RH de uma indústria propôs a seguinte situação num teste admissional. Ele reuniu aquelas pessoas que estão entrando na Petrobras e lança esse teste. A soma da idade de um operador, certo? De um operador, com a de um engenheiro e um administrador, dá um total de 105 anos. Tá certo? Então você pode colocar O mais E mais A é 105. E aí começa. O triplo da idade do operador, subtraída da idade do administrador, resulta na idade do engenheiro adicionada de 15 anos. Isso vai ser nossa segunda equação. A terceira é o dobro da idade do engenheiro adicionado com a metade da idade do administrador é exatamente igual ao triplo da idade do operador. Qual a idade do operador? Eu vou deixar esse exercício para você. Não adianta procurar na internet, porque eu que idealizei esse exercício. E aí você vai tentar fazer, beleza? Num outro momento eu posso resolver. Existem 3 tipos de sistema. Todo esse x mais y igual a 100, x menos y igual a 20 que a gente viu,
ele é um sistema possível e determinado, ele possui uma única solução e tem a ver com o determinante, né? Do lado esquerdo você calcula. O sistema possível e indeterminado, quando tem infinitas soluções, você tem, por exemplo, x mais y igual a 100, tá certo? Se eu pego uma outra equação e falo, mas professor, por que você não pôs uma outra equação? Se eu colocar uma outra equação, 2x mais 2y igual a 200, eu não tenho uma outra equação. Simplesmente, eu peguei a primeira equação, multipliquei por 2 todo mundo. 2x, 2y, 200. Isso não é uma outra informação. Da mesma maneira, se eu multiplicar por 3 todo mundo, não altera, eu não tenho uma nova equação. Quando eu escrevi x menos y igual a 20, aí sim, eu tenho uma outra equação totalmente diferente da de cima. Não é isso? Então, quando você tem um sistema que tem duas equações que, na verdade, representam a mesma equação, pega a primeira equação, multiplica por 2 ou por 3, ou por menos 3, e aí o que acontece? Você tem a mesma equação. Então, na verdade, você não tem duas equações e duas incógnitas, duas coisas que você não sabe. Você tem apenas uma equação. E se você tem apenas uma equação, você tem infinitas soluções. Porque, por exemplo, x mais y igual a 100. Quantas soluções tem aí, né? 400 menos 300 igual a 100. 50 mais 50 igual a 100. 60 mais 40 igual a 100. 99 mais 1 é igual a 100. 82, né? Mais 18 é igual a 100. Então, você pode ter 10 mais 90, 20 mais 80, tudo isso dá 100. Você tem infinitas soluções, né? Então, esse tipo de sistema, quando você tem infinitas soluções, ele é chamado de possível, porém indeterminado. E aí tem o sistema impossível, né? Quando eu falo a minha idade mais a sua é 100, a minha idade mais a sua é 200. Aí complicou, né? Você não tem solução alguma. Esse tipo de solução, esse tipo de sistema chama sistema impossível, SI. Muito bem, vamos pegar um sistema possível e determinado, que é x mais y igual a 100, x menos y igual a 20. A diferença de nossas idades dá 20. Você está olhando do lado esquerdo, o que está acontecendo? Você tem um 1 no x e y, né? 1x mais 1y. Então, eu coloco lá no determinante, nas barrinhas, eu vou calcular determinante é um número, né? Você assiste a aula de matrizes, né, que a gente já fez, calculamos determinantes. E aí você pega, na primeira linha é um 1. Na linha de baixo, x menos y, você vai ter 1 e o y é menos 1y. Então, se você calcular esse determinante, você vai fazer o produto, a multiplicação da diagonal principal, 1 vezes menos 1, que dá menos 1, menos o produto da diagonal secundária, menos o próprio 1. Então, se você tem menos 1 vezes, aí você soma, né? 1 vezes 1 dá 1, mas você tem que subtrair, que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vou fazer menos 1 menos 1, que é o produto da diagonal secundária. A diagonal secundária dá quanto? 1, certo? E a diagonal principal dá menos 1. E esse resultado dá menos 2, tá certo? Que é menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, perdi 1, perdi 1, eu perdi 2. O determinante deu diferente de zero. Se o determinante dá diferente de zero, significa que o sistema é possível e determinado. Tem uma única solução para cada variável, tá certo? Então, o determinante para essa matriz é diferente de zero, portanto, existe uma única solução para cada variável, que foi o que a gente achou, 60 e 40, cuja soma dá 100 e a diferença dá 20. Sistema possível e determinado. Copiou? Guardou no cérebro? Quando o sistema é possível e determinado, muito bem, o determinante está dando diferente de zero. Agora, a gente vai ver o sistema possível e indeterminado. É o chamado SPI. A minha idade mais a sua é 100. O dobro da minha idade mais o dobro da sua dá 200. Isso é uma nova informação? Não, né? Se eu for calcular o determinante desse troço, eu vou ter o produto da diagonal principal, 1 vezes 2, 2, menos o produto da diagonal secundária, que também dá 2. Portanto, se eu fizer 2 vezes 1, 2, menos 2, dá 0. Então, neste caso, contrariamente ao slide anterior, o determinante está dando 0. Significa que você tem infinitas soluções. Você não tem duas equações, hein? Você tem aí, nesse caso, apenas uma. Copiou? Sistema possível e determinado, você tem bonitinho duas equações, duas incógnitas totalmente diferentes as equações. Você pode achar x e y.
Mas no sistema possível e indeterminado, ele é possível. X mais Y é igual a 100. Pode ser 99 e 1, mas pode ser 10 e 90. Pode ser 20 e 80, pode ser 50 e 50. Tem infinitas soluções, tá certo? Muito bem, então, o que acontece? Esse tipo de caso, quando você tem x mais y igual a 100, 2x mais 2y igual a 200, nesse tipo de caso, determinante dando zero, e uma equação é exatamente igual à outra, é a outra multiplicada por 2, ou por 3, ou por menos 3, ou por menos 4, tá certo? Você tem duas, aparentemente você tem duas equações, mas na verdade você só tem uma, tá? Então você tem uma equação e duas variáveis, o x e o y. Então você tem infinitas soluções. O nome desse sistema é SPD? Não, é SPI, Sistema Possível Indeterminado. Muito bem. Agora, nós temos ainda uma outra informação. O determinante para essa matriz é igual a zero, foi o que a gente determinou, igual a zero. Portanto, existem infinitas soluções para cada variável. O número de equações é menor que o número de incógnitas, como eu falei, né? Você tem uma equação e duas incógnitas. Esse sistema é chamado de sistema possível e indeterminado. Tranquilo? Fácil? Já aproveita, né? Deixa aquele like. Pô, professor, que 10! Então, x mais y igual a 100, é só isso que eu tenho. Nossa, como é que eu vou achar o valor? Pode ser 2 mais 98, não é isso? Pode ser 10 e 90, 50 e 50, 40 e 60. Como é que eu vou saber? Só com uma equação. A minha idade mais a sua é 100, tá bom. E o que mais? Não tem? Então, é um sistema possível e indeterminado, beleza? Não adianta fazer 2x mais 2y igual a 200, 3x mais 3y igual a 300. Isso não quer dizer nada, né? É a mesma equação. Muito bem, agora vem um mais embaçado, né? Vamos dizer assim, que é o sistema impossível, né? A minha idade mais a sua é 100, mas a minha idade também mais a sua é 200. Não tem como resolver isso, né? Qual é o valor? Será que é 10 e 90 ou é 180 e 20, né? 100 e 100. Enfim, o sistema não tem solução. Beleza? Tem uma outra técnica de você descobrir também. Quando você pega o x de cima e o x de baixo, divide um pelo outro, você vai fazer 1x dividido por 1x dá 1. O y vai dar igual, 1y dividido por 1y também dá 1. E o outro dá diferente, né? 100 dividido por 200 dá 1 sobre 2. Cancela os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, dá 1 sobre 2. Está dando coisas iguais do lado esquerdo e diferente do lado direito. Significa que esse sistema é impossível. Beleza? Então, nós temos esse exercício aqui. Esse exercício que eu idealizei, ele é do tipo padrão Petrobras, tá? Você está sujeito a ter que resolver um exercício desse modelo. Tudo bem? Então, esse exercício, ele é SPD. Observando o lado esquerdo das equações, temos que ver se o determinante é zero ou não. Você precisa calcular o determinante, tá certo? Se ele for diferente de zero, ele é SPD. Então, o que a gente vai fazer? 4, 1, 7 menos 5. Copiou? Guardou? 4, 1, 7 menos 5. 4, 1, que é o y, vezes 1, 7 e menos 5, tá certo? Na linha de baixo. Então, 4, 1, 7 menos 5, nós vamos calcular esse exercício. 4, 1, 7 menos 5. Diagonal principal é 4 vezes menos 5, menos o produto da diagonal secundária, que é 1 vezes 7, ou 7 vezes 1. E aí você vai ter menos 5 vezes 4, menos com mais, dá menos. 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Então, menos 20. E 7 vezes 1, 7. Menos 7. Eu perdi 20. E perdi 7, eu perdi 27. O que deu o determinante? Deu diferente de zero. Que nem x mais y igual a 100, a diferença da nossa idade dá 20. Exatamente o determinante deu diferente de zero lá. Aqui, então, nós temos um sistema possível e determinado, tá certo? Então, esse exemplo aqui, o problema aconteceu, né? Que eu falei que é parecidíssimo com o da Petrobras. Você vai ter que dizer que esse sistema ele é possível e determinado porque o determinante deu diferente de zero. Agora, nós temos um sistema possível e indeterminado. E a resposta está certa. Realmente, ele é um sistema possível e indeterminado. Se você pegar a linha de baixo e multiplicar por menos 2, você tem a linha de cima. Tá certo? Então, quanto que é 3 vezes menos 2? Dá menos 6. E quanto que é menos 1 vezes menos 2? Menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2, dá 2y. Então,
aí você não tem duas equações. Então ele pegou a primeira equação e dividiu por menos 2. Pegou a primeira equação e dividiu por menos 2. Ou pegou a segunda e multiplicou por menos 2. Ou seja, uma equação é múltipla da outra, tá? Esse sistema, então, ele é possível e indeterminado. Bom, pessoal, agora, para finalizar, né, nós temos um sistema impossível, né? Como que a gente sabe que ele é impossível? Você pega 10 dividido por 5 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Está dando o mesmo resultado. Mas 3 dividido por 1 está dando 3. Então, significa que o sistema é impossível. Ou eu pego 5 dividido por 10 dá meio. 3 dividido por 6 dá meio também, que é 1 sobre 2. Divide por 3 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 2. E o lado direito vai dar 1/3. Então, 5 sobre 10 é igual a 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2. Tudo isso é o lado esquerdo, está dando diferente de 1/3. Tá? Então, 5 sobre 10 é diferente de 1/3. 3 sobre 6 é diferente de 1/3. E são iguais, né, os dois. Então, esse sistema é impossível. Tá certo? Bom, pessoal, encerramos assim a aula 22. Tem um exercício lá para você fazer, um exercício proposto de um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. O bicho pega, né? Mas dá para a gente fazer, tá? Qual é a idade do operador? Qual é a idade do operador? Pessoal, vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.